Fala galera, no vídeo de hoje veremos a primeira temporada de Yumemiro Danshi. Se gostarem e querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. A história inicia com o protagonista dando em cima de Aika mais uma vez, como sempre faz. Porém, a única coisa que ela responde é para ele parar de ser irritante. De repente, uma bola voa na direção deles, e descobrimos que o nome do garoto é Wataru. Ele considera Aika a garota perfeita e o sonho dele é namorá-la um dia. A bola passou por eles e ela pediu que o garoto não a perseguisse mais. E como se algo tivesse mudado para Wataru, ele decidiu fazer isso. E então, ao chegar na sala de aula, ele deu bom dia apenas para Kei. E ambas acharam que ele poderia estar doente, pois não estava incomodando Aika como sempre. Até a professora notou isso. E no intervalo, quando o garoto tentou ir ao banheiro, Aika disse que já pediu para o Wataru não persegui-la mais. Porém, quando ele disse que apenas queria ir ao banheiro, ela ficou em choque. Ao entrar, alguns garotos perguntaram o que estava acontecendo com ele. E então o protagonista explicou que cansou de persegui-la. Na hora do almoço, todos da sala não conseguiam acreditar que o Wataru estava tratando Aika com indiferença. E enquanto comia, uma garota apareceu para conversar com ele. O nome dela é Rena e estuda na sala ao lado da dele. Depois de uma conversa breve, ela foi embora e na sala de aula no dia seguinte, Rena apareceu para vê-lo de novo. O Wataru estava em choque que uma garota bonita queria conversar com ele. E a situação ficou ainda mais estranha quando Aika apareceu. Depois da aula de educação física, Kei foi conversar com o protagonista sobre Rena, que aparentemente tem um namorado um ano mais velho. O Wataru foi ver quem era o garoto e viu ele conversando sobre garotas com alguns amigos, onde ele disse que Aika fazia o seu tipo. De volta para a sala, ele conversou com Kei, a qual entendeu que o garoto estava preocupado com Rena. Dessa forma, ele decidiu fazer uma pergunta para Kei e Aika. Porém, Rena apareceu e Kei foi direto ao assunto, perguntando o motivo dela ter terminado seu relacionamento. Entretanto, ela começou a ser maldosa com a menina, dizendo que ela já seguiu em frente e estava querendo o Wataru e que o antigo namorado dela era uma pessoa péssima. Com isso, Rena ficou brava, mandou ela não falar mal do seu ex e saiu correndo. O Wataru tentou alcançá-la, mas a perdeu de vista quando se esbarrou em outra garota, que ficou com medo dele, mesmo o garoto tentando ajudá-la. Ele encontrou Rena no mesmo lugar onde se falaram pela primeira vez, e pediu desculpas pelo que houve. Eles conversaram sobre Aika e Rena se assustou quando ele disse que era hora de seguir em frente. O Wataru explicou que se tornou mais frio depois de ser rejeitado tantas vezes. E quando comentaram sobre o relacionamento dela, Rena contou que terminou com seu ex por causa do comentário dele sobre Aika ser totalmente o seu tipo. Para tentar animá-la um pouco, o Wataru contou que antes de conhecer Aika foi brutalmente rejeitado por outra pessoa. Ele se declarou para uma menina, mas ela começou a rir e falar muito mal dele. Além que o namorado dela tentou bater em Wataru. Foi quando ele conheceu Aika, pois caiu em cima dela. Por isso levou um tapa da garota e se apaixonou por ela, pois Aika disse que zombar de alguém por gostar de outra pessoa era o pior comportamento como humano. Basicamente, ele era tão fissurado pela garota por causa da primeira vez em que ela foi gentil com ele. Além disso, vemos que ele se conformou que não poderia ficar com Aika, mas ainda acreditava que a garota era uma deusa perfeita, e ele planeja apoiá-la à distância. Ao ouvir isso, Rena ficou animada, e mais tarde vemos que ela voltou com seu ex-namorado. As garotas viram isso e Kei comentou que sentia pena de Wataru, pois além de ser rejeitado por Aika, também foi rejeitado por Rena. No entanto, ao chegarem na sala, o garoto não estava se importando nem um pouco com isso. Em casa, o protagonista se lembrou do que fazia no passado, e se sente um idiota por causa disso, pois acredita que Aika está totalmente fora do seu alcance. De repente, a garota tocou sua campainha. Ela queria saber o que aconteceu com ele. Geralmente ele sempre a incomoda, porém não está mais sendo irritante ou a perseguindo. Ao ouvir isso, o Wataru diz para Aika que gosta dela e a convida para um encontro. Porém, ela negou como sempre e ele mencionou que agia de maneira errada no passado. A irmã do protagonista estava ouvindo toda a conversa e, como estava estranha, decidiu entrar no local como se não soubesse o que estava acontecendo. Desse modo, ele a levou até sua casa. E como a irmã dele os interrompeu, Aika queria saber o que ele iria dizer. Assim, o Wataru disse que não iria mais persegui-la como fazia antes, e pretende ao menos ser um bom colega para ela. Assim, ele pergunta se ela tinha alguma amiga que poderia fazer um bom par com ele, o que deixa a garota brava, então ela o chama de idiota e sai correndo. No dia seguinte, com um novo espelho de classe, o Wataru ficou longe de Aika e Kei tentou incomodá-lo por causa disso, porém ele agiu com indiferença. Mas Kei contou para ele que o garoto deveria assumir sua responsabilidade.
pois como perseguia Aika, muitas pessoas não conseguiam se aproximar dela, ou seja, ela não tinha amigos. Então ele entendeu que se ficasse longe de Aika, ela provavelmente conseguiria amigos novos. Enquanto subia as escadas e pensava sobre isso, uma garota apareceu para conversar sobre a menina que ele esbarrou no outro dia. Ele pediu desculpas e tentou seguir andando, porém Rin o parou. Ela é a presidente do comitê disciplinar da escola e percebeu que o garoto tinha uma autoestima muito baixa. Ela revelou que a garota que fugiu dele se sentia muito insegura perto de homens, e que isso não era culpa dele ou de sua aparência. Tendo mais coisas para discutir com o protagonista, ela o levou até uma sala. O nome daquela garota é Yuyu e é uma ótima menina. Entretanto, ela e os outros do comitê ficam muito mal às vezes, pois se sentem inseguros e Rin queria a ajuda do protagonista. Basicamente, a presidente é muito boa no que faz, porém os outros têm dificuldades que ela não compreende. E então, quando ela tenta incentivá-los, eles sentem que ela não entende por não passar pelo mesmo. Dessa forma, o Wataru disse para ela não tentar fazê-lo se sentir melhor, mas sim apenas dizer para eles não deixarem aquilo afetá-los e continuar agindo normalmente. Porém, depois da conversa e dela o agradecer, perguntou o nome do garoto, e ele disse se chamar Yamazaki, que é o nome de seu amigo, pois ele não quer ter que se envolver nisso de novo. No dia seguinte, indo para a escola junto de sua irmã mais velha, ela perguntou sobre a garota do outro dia. De repente, eles viram Aika e a garota mandou seu irmão ir conversar com ela. A situação com os dois estava estranha, e quando chegaram na escola, Kei apareceu dizendo para o protagonista que a presidente do comitê disciplinar estava totalmente brava. Ao chegarem na sala, Yuyu e Rin estavam lá, e quando viram o protagonista, a presidente disse para eles se encontrarem na sala de orientação no intervalo. De repente, Yamazaki apareceu, pois estava bravo do garoto ter usado seu nome. Porém, se acalmou quando o Wataru perguntou se Rin fazia o seu tipo. No intervalo, o protagonista apareceu com um lanche para Yuyu e Rin. A presidente queria saber o motivo dele ter mentido seu nome. O Wataru disse que sentia que seu nome ser lembrado pela presidente do comitê disciplinar seria problemático, enquanto Yamazaki gostaria daquilo. Yuyu concordou com o protagonista, pois acha Rin muito bonita. Mas de qualquer forma, a presidente não quer que o protagonista minta seu nome novamente. Além disso, Yuyu queria pedir desculpas para o Wataru por ter corrido quando ele tentou ser legal com ela. Assim, o protagonista aceitou as desculpas e saiu de lá o mais rápido possível. Chegando na sala, Kei mostrou para ele que Aika já estava conseguindo novas amizades, o que deixou o garoto feliz. Porém, ele confirmou que era o motivo dela não ter mais amigos. De repente, ele recebeu uma mensagem e precisava ir para a sala do conselho estudantil depois das aulas. Quem o chamou foi Kaede, sua irmã mais velha, a qual quer a ajuda dele para uma tarefa. No fim, ele foi obrigado a ajudar e todos viram que ele era um trabalhador rápido e confiável. Assim, Kaede também queria a ajuda dele no dia seguinte e ofereceu uma revista adulta como prêmio. Mais tarde vemos que Yuyu estava se sentindo insegura novamente, porém Rin fez o que o protagonista tinha dito para ela no outro dia e aquilo deu certo. No dia seguinte, Aika percebeu que o protagonista não estava na sala, e algumas garotas foram conversar com ela, onde combinaram de ir mais tarde na casa da garota. De repente, o Wataru chegou e Kei contou sobre irem na casa de Aika, porém quando a garota disse que não o deixaria chegar perto de sua irmãzinha, ele ficou com uma expressão triste e disse que já sabia disso. Mais tarde, quando o protagonista estava saindo, ela foi conversar com ele, perguntando se o garoto realmente não iria para a casa dela. Contudo, antes que ele respondesse, Rin apareceu e levou o Wataru para outra sala, onde ela contou que o plano dele deu certo. No entanto, ainda tinha algo errado com Yuyu. Assim, ele falou o que achava que estava acontecendo e foi embora. E estando muito quente, o Wataru estava feliz por ter ar-condicionado em sua sala. E quando Kei apareceu, ele quis saber sobre o que aconteceu na casa de Aika. Contudo, enquanto a garota via fotos do dia, achou estranho quando percebeu que Aika não parecia feliz. Mais tarde, Kei quis saber o motivo do protagonista ainda não ter ido falar com a garota. Então ele explicou sobre a distância, e vemos que Aika parecia incomodada com ele estar tão longe. No horário do almoço, Yamazaki apareceu e contou para o Wataru que conheceu Koga, uma garota muito legal do time de basquete. Como ele não queria deixar o protagonista sozinho, o levou para almoçar junto com as garotas. Elas queriam saber o que estava acontecendo entre ele e Aika, e também queriam saber se eles já fizeram aquilo. O Wataru disse que nem ao menos sabia onde era a casa dela, e as garotas continuaram com essa conversa estranha, perguntando se ele já ficou com Rena. Quando o protagonista estava negando e contando o que aconteceu, Aika apareceu e o levou para outro lugar.
Ela estava muito brava, pois viu ele conversando com aquelas garotas, e então ele pensou que poderia se tratar de ciúmes. Porém, Aika disse que não era isso e saiu correndo. O Wataru não entendeu o que aconteceu e comentou com Kei sobre isso. De repente, um garoto apareceu na frente dele e pediu para conversarem a sós. Ele é do conselho estudantil com a irmã do protagonista, e queria saber como o Wataru se vê, o que ele respondeu ser alguém comum. O garoto perguntou sobre o motivo dele ter parado de tentar ficar com a garota que gosta, e disse que algo mudou no protagonista recentemente. Na realidade, ele está perguntando tudo isso por causa de Kaede, a qual não entendia a mudança drástica do seu irmão. Basicamente, ela acha que é culpada pela mudança dele, e se sente mal achando que prejudicou seu irmão, fazendo-o acreditar ser menos do que realmente é. Dessa forma, o Wataru disse que resolveria a situação, e quando caminhavam até onde Kaede estava, vemos que Aika e Kei estavam o seguindo. Chegando no terraço, o protagonista foi direto ao ponto, e fez ela entender que o modo que ela o trata é normal entre irmãos. E então disse que ela deve ser ela mesma, sem medo de magoá-lo por coisas bobas, pois sabe que mesmo sendo babaca às vezes era o jeito dela. De repente, Aika pareceu brava por ele estar sendo rude com sua irmã, porém ela percebeu que era estranho o fato dela tê-lo seguido. Assim como sempre, ela foi embora correndo. Com isso, Kaede entendeu o que estava acontecendo, e então chamando seu irmão de idiota também foi embora. Em uma lanchonete, Kei disse que Aika foi longe demais, e a garota comentou sobre quando os outros foram em sua casa. Kei entendeu o que estava acontecendo. Ela estava estranha com o fato de Airi, sua irmã mais nova, ter se dado bem com eles mais rápido do que ela, e também com o fato de o Wataru não ter ido. Dessa forma, ela disse que se Aika estava incomodada em como a relação dos dois estava, ela deveria fazer algum esforço. No dia seguinte, Kaede fez o protagonista perceber que precisava pintar seu cabelo novamente. E então, indo para a escola, o garoto percebeu que nesse tempo todo, fazia de tudo para ser alguém que combinaria com Aika. Porém, ele não se importa mais com isso. Mais tarde, vemos que Aika está tentando se reaproximar de Wataru, porém não está indo como ela queria. Ao encontrar um lugar bom para almoçar, ele estava feliz, mas foi interrompido por Rin, que queria que ele se juntasse a elas. Quando Yu o chamou, ele decidiu aceitar. Ao ver como Yu estava conversando normalmente com ele, o garoto perguntou para Rin se ela estava namorando alguém. Assim recebeu um puxão de orelha. Além das duas, Aya estava lá. Ela também faz parte do comitê disciplinar e é amiga de infância de Yu. Quando ficaram a sós, Rin contou para o protagonista que Yu melhorou tanto graças a ele, pois foi quando conheceu o Wataru que ela soube que homens também poderiam ser gentis. Ao voltar para a sala, o protagonista viu Sasaki mal, e então ele revelou o motivo. A irmã mais nova dele é muito ciumenta e estava irritada com ele, pois o garoto estava muito amiguinho da irmãzinha de Aika. Levando o Wataru para outro lugar, Sasaki revelou estar interessado em Aika, e o protagonista disse que isso era normal, mas falou que é a Aika quem decide. Ele sabia que esse dia chegaria, porém vemos que isso o afetou mais do que ele esperava. O Wataru se manteve longe da garota, achando que isso era melhor para ela, mas Aika foi atrás dele. Ela disse que tinha esquecido algo e como estava tarde, ele a acompanhou. Aika queria saber para onde ele ia durante o almoço, e quando ela descobriu que ele tinha comido junto com Rin e as outras, ficou com ciúmes. Ela tentou convencê-lo a voltar a almoçar junto com ela, porém pensando no que seria melhor para sua amada, ele disse que não queria, mesmo que ele estivesse se referindo a não querer que ela voltasse a ser solitária. Aika também comentou sobre o cabelo dele, e quando ela disse que se ele estivesse com cabelo preto provavelmente não teria conversado com ele naquela época, o Wataru teve uma ideia. Desse modo ele foi ao mercado em busca de tinta preta, porém só tinha castanho escuro, e quando ele foi aplicar, sua irmã o ajudou. No dia seguinte, o protagonista recebeu a sua classificação, e percebeu o motivo de ter ido pior, pois antes ele estudava mais para ficar no nível de Aika. Ela ficou na segunda colocação, e como no passado ela estava na posição 27, ele entendeu que também atrapalhava os estudos dela. De repente, Sasaki apareceu, e mostrou que ficou na posição 29. E então, não querendo perder para um atleta da escola, a motivação de Wataru subiu para outro nível. Em outro dia, algumas garotas estavam comentando com Aika sobre ele na casa dela novamente. Porém, Sasaki perguntou se ela não irá convidar o Wataru. Dessa forma, eles começaram a comentar sobre o protagonista e a mudança repentina dele, o que o garoto não gostou muito de ter escutado. E enquanto ele andava pelos corredores, viu algumas garotas conversando sobre Aika. Assim, ele perguntou sobre o que elas estavam falando.
Isso as assustou e o protagonista começou a zoar as garotas, o que as fizeram ir embora. No dia seguinte estava chovendo muito e por causa de ter ajudado Aika, ele ficou muito molhado e por estar doente acabou desmaiando na sala de aula. Mais tarde ele tentou ir para a enfermaria, mas caiu no chão. No local as garotas foram ver como ele estava, mas precisaram voltar para a aula. Na sala de aula, Aika não parava de pensar no protagonista, e para piorar, Rin apareceu procurando por ele. Ao descobrir o que aconteceu, ela foi contar para Kaede e planejava ir visitá-lo. No fim das aulas, elas foram entregar os materiais dele. Porém, quando chegaram, o Ataru estava depressivo e pediu desculpas por causar um incômodo. Kei ficou muito feliz em descobrir que o garoto ficava vulnerável quando estava doente, e pouco tempo depois eles encontraram Rin e Kaede. No dia seguinte, o protagonista não apareceu na escola, e então as garotas foram visitá-lo, e depois de Aika ficar com vergonha por parecer preocupada com ele, foram embora. No outro dia, o protagonista estava discutindo com aquela menina loira mais uma vez, até que Aika apareceu. O nome dela é Claudine e queria o apoio de Aika. Basicamente, ela quer se tornar a próxima presidente do conselho estudantil. O protagonista entendeu que ela planeja usar Aika como garota propaganda. Porém, ele disse que isso não dará certo, pois Aika chama muito a atenção por ser mais bonita do que ela, e fariam as pessoas se perguntarem o motivo de Aika não estar se candidatando. Por estarem chamando muita atenção, elas foram embora, e Aika estava com vergonha por causa das coisas que ele disse. Em outro dia, depois de uma aula difícil, o protagonista foi almoçar sozinho, porém teve que comer mais uma vez com as garotas do comitê disciplinar. Dessa forma, Rin o convidou para se juntar ao comitê, mas dizendo que não tem capacidade para isso, ele recusou. Contudo, para surpresa das outras garotas, Yu tocou nas mãos do protagonista e disse estar contando com ele. Com medo delas, ele tentou fugir, mas não conseguiu. E voltando para a sala de aula, Aika o ajudou a se arrumar. Depois de um comunicado sobre uma visita na escola durante as férias de verão, a professora precisava de alguns voluntários, e então precisou escolher alguém. Assim, os que não participavam de nenhum clube tiveram que decidir isso no Jokenpô. No fim, o protagonista venceu, mas Aika perdeu. E então Sasaki se aproveitou da situação e conseguiu trocar de lugar com um garoto que a ajudará. E então poderá ficar mais tempo com Aika. Durante as férias de verão, o protagonista conseguiu um emprego em uma livraria e estava indo muito bem. De repente, o Ataru viu alguns garotos fazendo bullying com uma criança, e então ele ajudou o menino. Ele ligou para a família da criança e então conheceu a irmã mais velha dele, uma garota muito bonita que ficou muito feliz pela ajuda do protagonista. No dia seguinte, ele conversou com Kaede sobre a escola, pois ela descobriu que ele foi convidado para entrar no comitê disciplinar. Ela comentou que gostaria dele no conselho estudantil, e então disse para ele pensar sobre o assunto. Durante o trabalho, aquela garota bonita apareceu mais uma vez. Ela estuda em um local somente para garotas, e estava feliz de conversar com o menino, onde vemos que estava rolando um clima entre os dois. Além disso, ela deu um presente para ele, e perguntou se poderia voltar lá outro dia para conversarem mais. Entretanto, ao abrir o presente, ele viu se tratar de um lenço infantil, e ficou se perguntando se era assim que ela o enxergava. Mesmo assim, outro dia eles saíram juntos, e o Ataru estava com o presente que o Fuka deu para ele. Voltando um pouco no tempo, no trabalho, enquanto o protagonista pensava sobre coisas do serviço, Fuka apareceu e vemos que eles estavam visitando bastante. Eles conversaram sobre uma pulseira que ela tem, e que a garota fez em uma loja, o que fez o protagonista pensar que o aniversário de Aika estava chegando. Voltando para o passeio, eles estavam indo juntos até a loja, e vemos que as garotas também estavam passeando. Elas estavam na frente da casa do protagonista, pois Kei queria convidá-lo para ir à praia com elas, porém o garoto não estava. Enquanto isso, eles estavam na beira da praia, e por Fuka parecer uma universitária, ele acredita que ela é mais velha. E então ficou com vergonha da proximidade da garota com ele. Ao chegarem na loja, a Fuka queria fazer um colar, e o protagonista não tinha ideia do que fazer. Enquanto faziam as coisas juntos, Fuka perguntou se ele estava fazendo algo para sua namorada, porém o Ataru explicou a situação. Depois de brincarem bastante, as garotas viram a loja e ficaram interessadas em fazer algo como lembrança. De volta para o protagonista, ele viu uma foto recente da garota com seu pai, e então ele entendeu que ela era mais nova do que ele. Voltando para a conversa sobre a garota que ele gosta, Fuka perguntou o motivo dele se esforçar tanto por uma pessoa que desistiu. Entretanto, ele não conseguia explicar, e disse que ela entenderá quando se apaixonar por alguém.
De repente as garotas entraram na loja, mas não viram o protagonista, pois eles já tinham saído, e elas não perceberam a foto dele junto de Fuka. No entanto, enquanto comiam, Aika achou ter visto o Wataru com outra garota, mas acreditou ter se enganado. No fim, o protagonista não conseguiu terminar a sua peça, e eles combinaram de voltar naquela loja outro dia. E então o Wataru prometeu que faria um presente para ela. De volta para casa, no ônibus, o Wataru percebeu que foi colocado em um grupo com as garotas, e Kei começou a mandar algumas fotos que tirou de Aika com biquíni, o que o deixou muito feliz. Em mais um dia de trabalho, o protagonista conheceu a nova pessoa que também irá trabalhar lá. O nome dela é Mina e é uma colega de classe dele. Agora, como seria o senpai da garota, precisava cuidar dela e ensiná-la. Entretanto, depois de mostrar tudo o que precisava ser feito, ela teve que atender um cliente muito esquisito, e o protagonista precisou ajudar. Isso foi demais para a menina e ela estava prestes a chorar. E então o Wataru a mandou ficar um pouco com a esposa do dono da livraria para se acalmar. O protagonista começou a ficar muito preocupado com Mina, pois depois das férias de verão ele pretende ir embora. E então o Wataru conversou sobre isso com seu chefe. Dessa forma ele também falou com a garota, porém acabou pegando um pouco pesado demais. Mas mesmo assim a garota disse que não queria desistir. Com o trabalho terminado, eles foram para casa. E enquanto isso, na escola, Yu, o irmão mais velho de Mina, estava chateado por não estar se dando bem com sua irmã ultimamente. Em casa, o protagonista viu que Aika e Kei estavam em uma chamada de vídeo, e ele se juntou à conversa, então Aika retirou sua imagem. O Wataru disse precisar de alguns conselhos, pois em seu trabalho de meio período ele fez uma garota se sentir mal, e então queria saber como agir nos dias seguintes. Dessa forma, depois de ouvir a situação, Aika falou que a culpa não era toda dele, pois estava tentando ajudar a garota a ir melhor no trabalho. Com isso, Kei fingiu que precisava sair, então os dois ficaram a sós na ligação, e depois de conversarem mais um pouco desligaram a chamada. No dia seguinte, Mina estava muito melhor, e mais dedicada com o serviço. Assim, com o primeiro cliente do dia aparecendo, ela deu o seu melhor, e Mina ficou muito feliz quando o Wataru a elogiou. No intervalo, o protagonista perguntou para ela o motivo da garota querer trabalhar, e então ela disse que queria se tornar mais independente. Ela comentou sobre seu irmão, que estava no último ano e faz parte do comitê disciplinar. Mina disse que ama seu irmão mais velho, porém depois que ele arrumou uma namorada pararam de se falar tanto quanto antes. Ela também contou sobre uma história triste de quando viu seu irmão beijando a namorada, o que é meio estranho ela ficar chateada com isso, como se estivesse com ciúmes. Basicamente, ela começou a trabalhar para ficar longe do irmão, pois não pode mais ser tão carinhosa quanto gostaria. Desde então, Mina foi melhorando cada dia mais no trabalho, e faltava apenas uma coisa para ela ficar completa: lidar com os clientes. De repente, Fuka apareceu e o protagonista teve uma ideia: fazer as duas virarem amigas, para Mina conseguir agir melhor perto das outras pessoas. Para fazer Mina melhorar ainda mais, o Wataru criou uma simulação, como se Fuka fosse uma cliente problemática, o que acabou dando certo. Ao descobrir que o protagonista vai embora quando acabar as férias, Mina ficou chateada, porém nos dias seguintes, estava indo muito bem no trabalho, até que na hora de ir embora o irmão dela apareceu. Yu tentou levá-la para comer, porém ela se escondeu atrás de Wataru, e então ele decidiu ajudá-la. Eles foram até outro lugar, e como os irmãos não conseguiam conversar direito um com o outro, o protagonista ajudou, porém Yuri, a namorada dele, apareceu. O casal disse estar preocupado com Mina, pois um trabalho de meio período poderia ser demais para ela por causa de sua personalidade. Porém a garota não conseguia falar, e então Wataru pediu para os dois deixarem Mina se explicar, e contou que ela estava indo muito bem no trabalho. Com a ajuda do protagonista, Mina conseguiu mais tempo para se explicar, e a sós o Wataru contou o motivo de tê-la ajudado, que foi por causa de não ter achado certo eles tentarem dizer o que era ou não bom para ela, depois de ver a garota se esforçar tanto. Além disso, em outro dia de trabalho, Mina cortou seu cabelo e parecia muito mais feliz e confiante. Depois de um dia de trabalho tranquilo com a visita de Fuka, Kaede chamou o protagonista para conversar sobre algo. Ela precisa da ajuda do seu irmão para a visita de possíveis novos alunos, e ele acabou aceitando, então ligou para Rin. No dia seguinte ele foi para a escola e se encontrou com a garota. Ela queria saber se aquilo significava que ele aceitou entrar no comitê, porém o protagonista disse que não. Chegando onde os outros estão, Yu agradeceu Wataru por ajudar sua irmãzinha, e ele perguntou o que teria que fazer. Enquanto isso, Aika também estava na escola e se lembrou de quando conheceu o protagonista. Mesmo tendo dado um fora nele diversas vezes,
o garoto continuava aparecendo e mesmo ela sendo muito solitária. Depois que isso aconteceu, várias pessoas começaram a conversar com ela. Depois de entrarem no ensino médio, o garoto continuou agindo da mesma maneira, e várias pessoas como Kei apareceram ao redor dela, o que fez seus dias ficarem mais felizes. Entretanto, claramente ela sente saudade de Wataru, e então, pensando ter ouvido a voz dele, saiu correndo para procurá-lo. Assim, quando não o encontrou e se lembrou do dia em que ele disse que não iria mais incomodá-la, ela admitiu estar com saudade, e ao olhar para o lado viu o protagonista. Ela correu atrás dele e depois de muito esforço acabou esbarrando no garoto e ambos caíram no chão. Aika estava muito mais próxima dele do que de costume, e isso deixou o garoto em choque, ainda mais quando ele descobriu que ela estava correndo tanto para encontrá-lo. Depois de conversarem um pouco, eles ficaram ainda mais próximos, porém Kei apareceu e estragou o clima. Os três conversaram um pouco e Kei não parava de incomodar o protagonista, perguntando se ele e Mina não estavam tendo algo por estarem tanto tempo juntos. Aika queria saber se ele viria na escola mais vezes, e então quando descobriu que sim, disse que gostaria de se encontrar com ele, e deu a ideia deles se reunirem depois do passeio de visita escolar. No dia da visita, Yuki, o presidente do conselho estudantil, encantou a maioria das garotas mais novas na apresentação, e descobrimos que Fuka apareceu e eram Sasaki e Aika que estavam a guiando. Tudo estava indo muito bem, até que eles viram alguns delinquentes incomodando Rena, e o parceiro dela não conseguia fazer nada. De repente, Aika se intrometeu e colocou cada um deles em seus lugares, dizendo que a escola não precisava de alunos como eles. Voltando para o passeio, Sasaki mencionou sobre o festival cultural, e Fuka comentou que gostaria que o Wataru mostrasse a escola para ela na próxima vez. Porém, eles pensaram que ela estivesse falando de outra pessoa. Aqueles garotos apareceram mais uma vez, e pediram desculpas pelo que fizeram. Porém, logo após isso, o protagonista passou por eles e Fuka chamou o garoto. Pelo que parece, todas as amigas de Fuka sabiam sobre o Wataru, pois ela não parava de falar dele. Assim, a situação ficou cada vez mais estranha, e Aika não parecia feliz. Mais tarde, quando os três se reuniram, Aika contou tudo para Kei e a garota não parou de incomodar o protagonista. Como ele saiu com outra pessoa, Aika também queria que ele fizesse isso com ela, e então pediu para o garoto sair com ela mais vezes, o que o deixou chocado e muito feliz. Durante o trabalho começou a chover e quando ele estava guardando algumas coisas que estavam do lado de fora, a Aika apareceu. Ela entrou por causa da chuva e já percebeu que Mina havia mudado bastante. Aika estava lá para tentar ficar mais próxima do protagonista, e enquanto estavam conversando sobre ele não trabalhar mais lá, Fuka apareceu. Aika ficou com ciúmes e quando tropeçou, Wataru a segurou e rolou um clima, porém foram atrapalhados pelas outras garotas. Eles conversaram mais uma vez sobre o garoto ir até a casa dela, e quando a conversa parecia que ficaria mais romântica, foram atrapalhados mais uma vez. No dia de irem até a casa de Aika, Wataru e Kei apareceram, e ele conheceu Airi, a irmã mais nova da garota. Não demorou muito para eles começarem a brincar bastante, e as garotas ficaram impressionadas do quanto Airi gostou dele. Depois de pararem para beber álcool, Kei perguntou para a menina se ela queria um irmão mais velho para brincar, e Airi disse que sim, o que deixou Aika com muita vergonha. Depois de brincar tanto com a menina, o Wataru estava acabado, mas quando a mãe de Aika chegou, ele se recompôs. A mãe dela ficou muito feliz em vê-lo, pois ouviu muitas histórias do garoto e de sua filha. Porém, antes deles conseguirem conversar, Aika disse que os dois precisavam ir embora. Ele ficou muito feliz de ouvir que poderiam conversar na próxima vez. Aika acompanhou os dois e o protagonista queria saber o que ela falou sobre ele. Então Kei aproveitou a chance para deixar os dois sozinhos. Aika comentou que a escola estava sendo muito divertida, pois quando ela estava no fundamental não era desse jeito. O protagonista acreditava ser culpa dele ela não ter amigos ou não conseguir ir tão bem na escola, porém não foi isso que aconteceu. Ela estava tendo problemas em casa, pois viu que seus pais estavam passando por dificuldades, e esse foi o motivo dela escolher aquela escola, já que o colégio possuía um programa de isenção de mensalidade. O protagonista ainda acreditava que era ruim para a vida dela, porém Aika disse que não, e que nesse tempo que ficaram afastados ela sentia que algo estava faltando, porque era com ele que ela gostaria de estar. De repente os fogos começaram e ela pediu para ele voltar a chamá-la pelo nome. Assim, quando estavam indo embora, os dois deram as mãos e como estava escuro ele a acompanhou até a casa dela. No dia de voltar para a escola, Kaede estava tentando obrigar seu irmão a ajudá-la com o festival cultural, e quando ele chegou, Aika estava o esperando. Dessa forma, o mundo de Wataru voltou a ser colorido.
e o que ele acreditava não ser possível de acontecer estava se tornando realidade. Bom pessoal, esse foi o resumo da primeira temporada de Yume Miro Danshi. Se querem que eu traga outros animes, curtam o vídeo e comentem muito aqui embaixo. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!